Fala pessoal, Dante aqui, e o vídeo de hoje é um pouco diferente do habitual aqui do canal, porque a gente vai falar um pouco de TV. Acho que agora é uma época bem propícia, Black Friday, o pessoal costuma trocar de TV, foi o que aconteceu aqui em casa, e eu queria mostrar um pouco para vocês da minha troca, se valeu a pena ou não. Eu peguei um dos modelos queridinhos do mercado nesse momento, que é a TU8000, da Samsung, a tal da Crystal UHD. Vou explicar um pouco dela para vocês e vou comparar com a minha TV antiga, que é a JS7200, que é um modelo da Samsung de 2015 que usava a tecnologia de nanocristais, que a Samsung chamava, que basicamente é a tecnologia que evoluiu para ser o que são hoje as QLED. Então ela é como se fosse a primeira QLED, só que naquela época a Samsung ainda não tinha uma concorrência tão forte com as OLED da LG, e não tinha chamado a tecnologia de QLED, né? Agora elas chamam QLED e obviamente evoluíram muito, eu vou explicar um pouco disso ao longo do vídeo. E eu queria lembrar que esse comparativo não vai ser nada muito aprofundado, eu vou falar um pouco das TVs, vou comparar principalmente a imagem e eu vou dar o meu ponto de vista, que é muito próximo do de um consumidor comum. Eu não sou nenhum maluco das TVs que entende demais nem nada, eu quero dar meu ponto de vista normal. Então vamos partir para as comparações, eu fiz vários testes e vou falando um pouco para vocês da minha opinião. Bom, vamos lá então, eu vou colocar aí na tela, mas em cima está a TU8000 de 75 polegadas e embaixo está a JS7200 de 55 polegadas. Eu coloquei as duas ali uma em cima da outra e a câmera mais ou menos no meio das duas para não ter problema de ângulo, de visão, nem nada. Então deixei o mais justo possível. Lógico que a diferença de tamanho é grande, mas acho que vai dar para comparar sim. E aí eu tô fazendo um teste de velocidade, ó. Abrindo o Netflix, vocês viram que a antiga até entrou mais rápido no menu do Netflix, e aí clicando no filme. Muito parecidas, a nova é um pouco mais fluido o sistema, sabe? Tem umas animações mais bacanas, mas essa SUHD era bem rápida para a época e ela continua rápida para hoje. Mas como ela envelheceu, por exemplo, hoje ela não é nem compatível com o Disney Plus mais. Então ela já está ficando para trás em termos de Smart TV, né? Ainda continua com uma imagem muito boa, a gente vai falar sobre isso, mas em termos de sistema ela está começando a envelhecer, apesar de ainda ser rápida. Então aí a gente tem uma breve comparação de imagem, eu ainda não vou falar sobre isso agora, porque ainda é o teste do Netflix aqui, mas já dá para perceber algumas diferenças que a gente vai pontuar daqui a pouco. Sem mais enrolação, então vamos comparar as duas telas usando o vídeo oficial da QLED, então um vídeo em 4K com muito brilho, muitas cores, vai ser legal de ver. E eu estou usando o modo dinâmico da tela nas duas TVs, eu quis deixar do jeito que elas vêm de fábrica para a gente ter uma noção melhor. Então é o modo com mais brilho, mais vívido de todos, nem sempre é o que mais agrada, mas nesse caso é do jeito que vem na caixa. Então de novo, a TU em cima e a JS embaixo. Tem diferenças muito grandes aqui, eu vou comentar aos poucos. Primeiro eu queria dizer que vocês vão perceber que a JS embaixo está com um brilho bem mais forte que a TU. E no final, depois desse comparativo, eu descobri como aumentar consideravelmente o brilho da TU. No final desse vídeo eu vou mostrar para vocês a diferença e como fazer. Mas por enquanto vamos deixar assim, que é o modo que elas vieram na caixa, e vamos comentar um pouco. Bom, primeiro, vamos falar um pouco sobre essa QLED e esse nanocristal. Quais são as vantagens dele em relação à LED normal? Primeiro, eles vão ter um contraste maior e umas cores mais vívidas e um brilho forte. Talvez as QLED de hoje se destaquem mais nesse sentido, mas essa SUHD nanocristal que eu tenho, vocês não estão vendo aí que o preto dela é bem pior do que o da TU. A TU parece OLED do lado do preto dessa nanocristal, então é uma diferença bem grande, eu não sei porquê, mas o brilho dela é bem forte sim, dá pra perceber que ela tem um brilho forte, as cores são bonitas, o vermelho ficou bem ruim nela, mas o azul ficou bonito, o amarelo ficou bonito, então assim, é bacana. Eu fiz vários cenários aqui, muitas comparações, então eu vou falando enquanto isso e vocês tentam perceber a diferença com os próprios olhos aí também. Eu ajustei a câmera para ficar numa exposição bem justa para as duas. Depois eu vou fazer algumas alterações na exposição para vocês verem melhor o que eu estava vendo, porque sempre é difícil de transmitir isso para o vídeo, né? Mas vamos lá então, primeiro ponto, maior diferença entre as duas TVs que eu percebi, contraste. Então apesar da nanocristal,
que é a SUHD, ser bem brilhante, o contraste dela é terrível, assim, é muito ruim. Eu acho que esse painel não era voltado para o contraste, e nesse caso o contraste é um ponto fortíssimo da TU8000. Ela tem um contraste que é comparável ao das QLEDs, que são as irmãs aí mais caras dela, da Samsung, bem mais caras, inclusive. Então, em termos de contraste, fundos pretos, a forma como as cores, a saturação das cores é bem melhor na TU, pelo que eu percebi. Mas até aí eu estava percebendo que o brilho da JS era impressionante mesmo. Em alguns cenários ela ficava muito mais brilhante. Foi aí que eu fui fuçar nas configurações da TU e encontrei uma forma de deixar ela bem brilhante, talvez não tão brilhante quanto, mas muito próxima. Eu vou mostrar para vocês depois. Aproveitando o gancho, vamos falar sobre o brilho. São duas TVs que não têm um brilho absurdo. As QLED hoje em dia, as top de linha, né, tem um brilho muito forte, que aí você notaria a diferença. Mas são duas TVs bem satisfatórias, você vai conseguir ver as duas num ambiente iluminado sem problema nenhum. Talvez as pessoas que tenham uma janela bem em frente à TV, uma luz totalmente direta, pode ser que durante o dia se incomodem um pouco com os reflexos, mas dá para ver bem as duas telas sem problemas. Eu acho que, ainda mais mudando as configurações da TU do jeito que eu mudei, para 99% dos cenários você não vai sentir falta de brilho, inclusive em cenas escuras. Então aí nesse teste eu comparei uma cena de Avatar em HDR, vocês vão ver uma diferença muito grande. A diferença do brilho, na verdade, eu até mexi um pouco na exposição da câmera para vocês verem. Vocês veem que não é tão grande assim a diferença do brilho a olho nu, mas existe sim. Mas o que eu percebo o contraste é muito diferente. Então você já está no escuro, você não precisa de uma imagem tão absurdamente brilhante que não tem contraste nenhum, tá muito flat a imagem da nanocristal. Eu acredito que as QLED de hoje em dia não tenham mais esse problema que essa SUHD tinha. Olha como fica meio opaca a imagem nela, apesar de ser mais brilhante. Então eu acredito que com as configurações que eu fiz na TU ela vai ficar bem próximo desse brilho. É que eu não pude comparar as duas lado a lado, mas eu vou tentar fazer uma forma de vocês poderem ver isso também. Então não se assustem com essa diferença, isso é numa sala totalmente escura. Olha a diferença dos pretos agora, que surreal, né? Olha que absurda. Então existem sim diferenças. Por isso que agora eu coloquei um vídeo de tela preta por 24 horas. Então uma tela completamente preta, eu estou mostrando para vocês aí que é o mesmo vídeo nas duas e é surreal a diferença dos pretos nas duas TVs. A TU parece que está apagada, enquanto isso a nanocristal tá totalmente cinza ali, um negócio que não tá nem uniforme. Então isso também faz muita diferença, vendo conteúdo, vendo cenas escuras. Então o brilho absoluto não é tudo, né? Você tem que ter um contraste, precisa ter uma profundidade na imagem. E eu acho que a nanocristal acaba falhando nesse sentido, de certa forma, porque o preto dela não fica totalmente preto. E agora a mesma coisa, só que para uma tela completamente branca. Eu vou mudando a exposição da câmera para vocês poderem ver como as duas se comportam. Então assim, um branco mais equilibrado na TU, porém bem mais forte na JS embaixo. Agora um ponto bem importante, eu queria mostrar para vocês os ângulos de visão das duas TVs. Então eu dei uma andada em volta das TVs para vocês verem uma cena escura, que costuma ser bem desafiadora nesses casos. E vocês veem que apesar da TU8000 ter um painel VA, que é conhecido por não ter bons ângulos de visão, eu não sei como, mas ela fica muito melhor do que a JS nesse caso. Eu acho que por essa diferença de contraste ela passa essa impressão. Olha a diferença entre as duas desse ângulo. Fica totalmente lavada a imagem na nanocristal. Eu não sei porquê, mas é uma diferença bem grande, tá? Apesar de estar uma imagem mais clara, para mim tá desagradável da forma que ela tá exibindo. Mas é uma TV fantástica também, pessoal. Eu só tô sendo bem chato aqui, criterioso. Agora no ambiente iluminado, com o flash na mão, eu queria mostrar para vocês o acabamento anti-reflexo das duas TVs, que é muito similar ali, não tem muita diferença. As duas vão sair bem no ambiente iluminado. Tem TVs que tem um acabamento ainda melhor, mas essa é mais do que suficiente. E eu tentei de todos os jeitos mostrar ali para vocês o reflexo.
mais um cenário de testes diferente, vocês podem tirar as suas próprias conclusões, mas eu queria aproveitar para falar um pouco do porquê que eu comprei a TU8000, qual que foi a decisão nesse processo. A gente aqui em casa queria muito uma QLED, porque a gente entendia que a QLED era a única sucessora da nossa nanocristal, mas os preços das QLED são absurdos. Para poder pegar uma QLED bacana, que seria para mim a partir da Q80T, para ser uma QLED realmente boa, teria que gastar mais caro e pegar um modelo de 55 polegadas, enquanto com a TU a gente conseguiria muitas funcionalidades, um sistema bem moderno e com muitas funções, e num tamanho 75 polegadas muito maior, que seria um upgrade mais considerável para nossa sala, já que a gente não precisa do brilho forte das QLED nesse caso. E finalmente a configuração que eu falei para vocês, que aumentou consideravelmente o brilho da TU, que no caso é o otimizador de contraste. É uma coisa muito simples, você acha nas configurações de imagem ali, e ele estava desligado na TU durante as comparações, e aí quando eu fui lá e liguei, percebi que mudava muito o brilho, muito mesmo, principalmente em situações de HDR, que é o caso desse vídeo. E aí eu mostrei para vocês como ficou com ele desligado e com ele ligado. Mexi também ali no detalhe das sombras. Isso não mudou tanto, e aí vai de preferência sua, mas o otimizador ligado mudou demais. Eu vou mostrar para vocês em um outro cenário para vocês verem como fez diferença. Tá aí um vídeo bem escuro e ligando e desligando o otimizador de contraste. Vejam a diferença que faz. Se a gente tivesse usado isso naquele comparativo com a SU HD, com a nanocristal, daria sim para ver uma diferença maior, né? A gente teria um brilho similar entre as duas, e com a imagem que eu julguei ser bem mais agradável, com um contraste muito melhor da TU8000, então da Crystal UHD. Então é isso aí, pessoal. Eu queria concluir esse comparativo dizendo que sim, valeu muito a pena pegar a Crystal UHD. Foi muito bom ter deixado esse conceito que a gente tinha de que a única sucessora possível seria a QLED. A tecnologia evoluiu muito nos últimos anos, e hoje uma TV ali que é intermediária, que é a TU8000, produz ali resultados fantásticos. Assim, poucas pessoas hoje realmente precisam de uma QLED. Então, no nosso caso, valeu a pena financeiramente pegar uma TV muito maior, com uma qualidade de imagem que supera a da nossa antiga, e por um valor aceitável, se comparado com o valor das QLED. Então, foi realmente bem vantajosa essa troca. Também queria dizer que essas configurações de imagem que eu passei para vocês não são tão longe de ser uma calibração profissional. Então, se vocês querem mesmo resultados fiéis e a cor mais natural, pesquisem uma calibração profissional, que aí vocês vão conseguir fazer na TV de vocês. Mas é isso aí, eu acho que deu para mostrar bem as diferenças e deu para mostrar a qualidade do painel dessa Crystal UHD. É uma televisão que realmente vale a pena. E é isso aí, eu estou disponível para responder dúvidas que vocês tenham, podem comentar, se inscrevam aí no canal e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.